Um trem está prestes a passar, quando o tempo para e duas garotas surgem de uma luz. Elas dizem uma para a outra que elas precisam aguentar mais um pouco. Uma delas então surge perto da linha do trem. Ela parece muito abalada e pensa em se jogar na linha do trem, mas desiste no último instante. Enquanto ela está sentada no meio da rua, fica pensando que sua vida não tem sentido. Ela só pensa em morrer. Então, ela vai para a escola. O nome dela é Aya. Algumas garotas FDPs colocaram giletes no armário dela e fizeram ela se cortar. A aula começa e a cadeira de Aya está cheia de cola, mas, mesmo assim, o professor, otário, obriga ela a sentar. No banheiro, as garotas pisam no pescoço dela e falam que ela é um lixo humano e começam a afogá-la na privada. Ela pede ajuda a Deus. Depois de ser humilhada, ela encontra um gatinho no caminho de volta e dá um pouco de leite para ele. Ela se vê naquele gato de rua. Neste mundo não existe espaço para ela e muito menos para ele. Ela se despede, mas a garota malvada estava vigiando ela. No jantar em casa, seu irmão é elogiado pela família. Ele vai para a Universidade de Tóquio. Ele parece legal, mas é um FDP desgraçado. Durante a noite ele bate nela e depois abusa da coitada. Depois que ele deixa o quarto, o notebook dela liga do nada com um site chamado Garota Mágica. Quando ela clica, o site oferece poderes mágicos ilimitados. Ela fica com medo e resolve desligar. Quando ela vai para a escola, no outro dia, as coisas estão estranhas. Algum acidente aconteceu na linha do trem. Ela só passa. Na escola, é mais um dia de abuso. E as garotas chamam um FDP gigante chamado Shota. Ele diz que vai acabar com Aya. Aya então desvia dele e começa a correr. Ela se esconde em um estacionamento e os FDPs começam a procurar por ela. E o FDP, chamado Shota, acaba encontrando ela e quer desfrutar a nossa prota. Então, a outra garota FDP joga a coleira do gatinho dela. Foi essa vagaba que o jogou na linha do trem. Aya então puxa uma arma mágica que ela achou no seu armário. Ela então atira e os dois somem. De repente, eles aparecem no trilho do trem, todos lascados. Bem feito. Ela volta para casa e seu irmão quer desfrutar ela também. Mas ela não abre a porta. Ela acha que vai ser presa pelo que fez. Ela resolve então dar mais uma olhada no site, mas ele sumiu. No outro dia ela sai bem cedo de casa e vai para a escola. E já estão todos comentando o que aconteceu na linha do trem. E ela fica com ainda mais medo. Uma das garotas começa a encarar Aya. Ela acha que Aya é culpada pelo que aconteceu. Então, elas vão para o banheiro e a garota ameaça cortar a língua de Aya fora. Quando de repente, o tempo congela. Uma garota chamada Yatsumura aparece. Ela diz que tem o poder de congelar o tempo. E diz a Aya que ela é uma garota mágica. Ela pega então o estilete e corta a garganta de uma das garotas. E diz que ela era apenas um lixo e que Aya deveria fazer o mesmo. Não há nada de errado em matar os lixos desse mundo. Yatsumura diz a ela que vai explicar tudo sobre as garotas mágicas. Enquanto o tempo está parado, ela explica que o poder de sua varinha é o de parar o tempo. Enquanto a varinha de Aya tem o poder de teletransportar pessoas. Ela diz que viu tudo o que aconteceu ontem e como ela usou sua varinha. Ela não deve se sentir mal, pois ela ganhou a sua varinha por mérito e não tem nada de errado em acabar com o lixo desse mundo. Yatsumura então quebra o efeito de sua varinha e o tempo volta ao normal. Ela diz que não matou aquela garota apesar dela merecer. Elas vão então para a casa de Aya. Quando Kanami, o seu irmão FDP desgraçado, entra e dá boas-vindas a Yatsumura. Ele sai e Yatsumura diz que nunca viu alguém tão falso. Ela começa a explicar que usar a magia não é de graça, pois seus orifícios sangram e uma marca aparece em seu pulso. É a sua expectativa de vida. Quanto mais você usa magia, mais ela diminui. E avisa para Aya tomar cuidado, pois elas não são as únicas garotas mágicas do mundo. Então ela mostra que uma delas chamava-se Shiohina. Ela foi encontrada morta, mas não foi a única. Apenas sua varinha sumiu. A assassina, com certeza, foi outra garota mágica. Hina mandou uma foto da suposta assassina antes de desaparecer. Tinha cara de louca, e foi por isso que Yatsumura se aproximou de Aya.
Elas vão trabalhar juntas para se protegerem. Enquanto isso, a assassina escolhe a sua próxima vítima, e a próxima será Aya. No outro dia, uma daquelas garotas FDPs está ficando louca, pois está achando que ela será a próxima a ser pega por Aya. No pátio da escola, Aya acaba encontrando uma garota estranha. De repente, ela ativa um campo magnético e Yatsumura para o tempo, porém não funciona. Yatsumura tenta quebrar o campo magnético, mas é inútil. Ela tenta matar Aya-san, mas não consegue da primeira vez. Yatsumura diz para ela usar a sua varinha, mas Aya se recusa. Ela tem medo de usar, mas na hora do desespero ela acaba usando e a garota some. Yatsumura então quer saber para onde Aya a teletransportou. Deve ter sido para um lugar importante para ela, porque é assim que funciona. E ela transportou a garota para debaixo da ponte, onde morava o gatinho. A assassina misteriosa na verdade era Shiori Hina, a antiga parceira de Yatsumura, que foi supostamente morta. Shiori enlouqueceu por causa do poder e da ganância de ter todas as varinhas. Yatsumura pergunta o que Shiori quer com isso, mas ela se recusa a falar. Então Yatsumura ameaça colocar uma cigarra dentro dela. Então ela confessa que precisava de todas as varinhas para viver até o fim e sobreviver quando a tempestade vier. Yatsumura então pergunta: que tempestade é essa? Shiori responde que o administrador do site mostrou a ela que em breve virá uma tempestade e acabará com este mundo e dará lugar a um mundo novo, mas ela vomita e desmaia antes de contar o resto. Um cara chamado Naoto assiste a uma idol chamada Nijimin. Ele é completamente obcecado por ela. Shiori acabou indo para um hospital. O médico diz que a saúde dela é de uma idosa de 80 anos. Ele não sabe se ela vai se recuperar. Yatsumura diz depois que isso é consequência dela ter usado todas as varinhas que ela coletou das garotas mágicas que foram mortas. Isso diminuiu bastante o tempo de vida de Shioi neste mundo. Aya então pergunta a Yatsumura o que aconteceu para ela ter pegado sua varinha. Yatsumura não diz nada, mas ela tem uma lembrança bem vívida. Ela abriu a porta da sua casa e encontrou seus pais caídos no chão. Depois disso, a cena corta e Yatsumura muda de assunto. Eles abrem então o álbum de Shiori, onde estavam as vítimas, ou quem ela pretendia roubar a varinha, e descobrem que entre elas está uma idol famosa. Ela ainda se apresenta. Enquanto Nijimin se apresenta junto com seu grupo, a plateia vai ao delírio com as idols. E aquele doidão também está no show dela. Yatsumura e Aya entram disfarçadas de fãs. Elas dizem a Nijimin que sabem que ela é uma garota mágica, quando Yatsumura para o tempo. Aya então pega sua varinha e teletransporta todas elas para outro lugar. Então elas começam a conversar com Nijimin. Só que ela é uma garota muito elétrica. Ela não dá tempo para elas falarem. Então Yatsumura dá um gritão com ela dizendo para ela ficar quieta e começa a dizer que Shioi está no hospital e que ela tem informações valiosas sobre a tempestade e elas estão procurando uma garota mágica que tenha o poder de revitalizar Shioi para que ela possa dar informações. Elas perguntam qual é o poder da varinha de Nijimin, só que dois fãs idiotas acabam aparecendo. Antes de ir embora, ela dá um endereço às duas. Então, os fãs de Nijimin pegam ela e levam ela correndo de volta para o estádio. Elas comparecem no local, mas estranham a falta de precaução de Nijimin. Nijimin então leva elas para o seu quarto. E ela tem vários serviçais. Eles agem igual zumbis. Então, ela abaixa as calças e diz que a varinha dela, na verdade, é uma calcinha. Yatsumura então entende por que Nijimin é tão despreocupada. A varinha dela tem o poder de controlar mentalmente qualquer pessoa ao redor. Seria terrível lutar contra alguém assim. Yatsumura então pergunta a ela se ela conheceu alguma garota mágica. E ela diz que sim, foi uma amiga dela e acabou sendo morta por Shioi. Shioi também ia matar Nijimin, mas não conseguiu lutar contra o seu poder de controle. E Nijimin parece uma pessoa extremamente instável. Ela fica furiosa e nervosa do nada e depois volta ao normal. Elas então resolvem ir embora. Elas não falam nada pra Nijimin. Elas têm sorte que Nijimin não percebeu quando elas falaram de Shioi. Na verdade, ela não sabe qual é o nome de Shioi.
Mas pela cara que ela fez, certamente se ela encontrar Shioi agora, não vai hesitar em matá-la. Enquanto isso, Sarina, a garota FDP que teve seu pescoço cortado, também está no hospital. Ela deseja muito se vingar de Aya, e Kanami está vasculhando o computador de Aya, procurando entender por que ela está ficando tanto tempo fora de casa. Enquanto isso, o administrador do site, Garota Mágica, pergunta a Sarina se ela quer ser uma garota mágica. O administrador então conta a ela que Aya e Atsumura também são garotas mágicas, e é por isso que elas conseguem fazer todas aquelas coisas. E como Shioi Hina está doente e ele está precisando de mais pessoas, ele pergunta a ela então se ela não quer ser uma garota mágica para consolidar a sua vingança da humilhação que Aya fez ela passar. E é óbvio que ela aceita e ganha a sua varinha, jurando vingança contra Yatsumura e Aya. Voltamos no tempo então para o dia em que Aya chegou na escola. Ela sempre foi uma garota muito tímida. Ela atrapalhava todos na aula de educação física e ela também falava muito baixo, o que prejudicava as suas notas. Os alunos com o tempo foram ficando com raiva de Aya. Com o tempo, a vida de Aya foi virando um inferno. Yatsumura então diz a Aya que ela precisa ser um pouco mais forte, elas vão precisar disso. Yatsumura foi a primeira amiga que Aya fez na vida. E o irmão de Aya está apanhando do seu pai, pois ele não está mais tirando boas notas. Porém, quando Yatsumura chega em casa, ela tem um surto horrível e desmaia. Enquanto o irmão de Aya anda pela rua, ele fica repetindo a palavra escória. É o que ele pensa de todas as pessoas que vivem ao seu redor, inclusive o do seu pai. Aya vai para a escola no outro dia e todos estão falando que Nijimin acabou saindo do show business. Ela percebe também que Yatsumura não foi para a escola por algum motivo e que Sarina já se recuperou do corte no pescoço. O professor entra na sala, gritando, dizendo que eles não vão acreditar quem é a nova aluna. É Nijimin. Na hora do intervalo, ela diz a Aya que ela foi ali somente para encontrar a assassina de Mikado, sua amiga. Quando ela a encontrar, ela vai matá-la, com certeza. As duas combinam então de passar na casa de Yatsumura mais tarde, para ver o que aconteceu com ela. Quando Nijimin está indo embora da escola, Sarina mostra a ela uma foto, dizendo que conhece a garota que ela está buscando. Enquanto isso, Aya chega na casa de Yatsumura. Quando Aya entra, ela vê Yatsumura caída no chão, desmaiada, enquanto tem um homem preso no meio da sala de Yatsumura. Aya vai chamar uma ambulância, mas Yatsumura diz para ela não fazer. Aya então pergunta quem é aquele homem. Yatsumura diz que ele é a razão dela ter se tornado uma garota mágica. Ela tinha uma família feliz como qualquer outra, até que um dia aquele homem entrou e acabou com a família dela, matou seus pais. Ela jamais vai esquecer o que ele fez. Ele resolveu não matá-la, mas falou que voltaria mais tarde para acabar com ela. Nesse meio tempo, ela conheceu a garota mágica. E esse tem sido o sentido da vida dela até então, fazer com que ele sofra até o último dia da sua vida. Elas estão conversando quando Sarina chega. Ela diz que contou a Nijimi quem é a verdadeira assassina. Nijimi já está se dirigindo ao hospital para acabar com ela, destruindo assim todos os segredos da tempestade. Sarina então revela que ela é uma garota mágica e vai acabar com as duas, custe o que custar. Enquanto isso, Nijimi já chegou no quarto de Shioi. Sarina usa a sua varinha e acaba matando aquele homem em FDP, deixando Yatsumura muito decepcionada. Ela queria que ele sofresse mais. Quando Sarina está prestes a matar as duas, ela recebe uma ligação de Nijimin. Nijimin não consegue matá-la, pois tem um campo magnético ao redor dela. Yatsumura diz que elas tomaram precauções. Elas já imaginavam que se Nijimin descobrisse, ia querer vingança. Sarina diz que não importa, que ela vai matar as duas mesmo assim. Mas Aya diz que não vai deixar. Ela usa sua magia contra Sarina, mas Sarina acaba desviando e ainda deixa Aya ferida no braço. Aya tenta acertar ela várias vezes, mas Sarina é rápida demais. Então, ela acaba ativando um escudo com uma das varinhas que Shioi roubou. O objetivo dela é só proteger Yatsumura, custe o que custar. Ela diz que Yatsumura é a sua única amiga. Ela vai fazer o que for necessário, ainda que ela tenha que se sacrificar. Aya e Sarina então começam a discutir. Sarina acusa ela de ser uma assassina fria, enquanto Aya se diz inocente porque ela não sabia das consequências da varinha e que elas a machucaram durante a vida inteira.
e agora está querendo se fazer de santa. O prédio então começa a desabar e Sarina está prestes a morrer, mas de repente ela aparece na escola. Aya acabou salvando ela mesmo assim. Ela não entende por que Aya fez isso. Mais tarde, os bombeiros vão vasculhar o local do prédio que desabou e acabam encontrando Aya e Yatsumura dentro de uma barreira magnética. Aquele doidão continua atrás de Nijimin. Quando ela passa na rua, completamente ensandecida de raiva, ela começa a pensar como alguém colocou uma barreira naquele hospital. Então, ela se lembra do que Aya disse, que elas tinham uma amiga que estava em coma e estavam procurando alguém que tivesse uma varinha com o poder de revitalizar. Ela então jura que vai matar Aya e Yatsumura. Aya e Yatsumura são levadas para o hospital. Aya está num estado estável, porém Yatsumura está à beira da morte. Quando de repente Nijimin aparece na casa de Aya, mas apenas o seu irmão está lá para recebê-la. Ela diz que é amiga de Aya. Enquanto isso, uma outra garota armada com um estilete entra no quarto de Shio. A garota se aproxima de Hina e coloca o canivete no pescoço dela. E Nijimin está em frente à casa de Aya. Ela é recebida pelo seu irmão e ela está com muita raiva. Mas quando ela olha na cara de Kaname, ela percebe que ele é muito bonito e resolve aceitar o convite para entrar. Enquanto eles esperam Aya e seus pais chegarem em casa, eles ficam conversando. Nijimin quer muito matar Aya, mas ela parece estar meio apaixonada pelo irmão dela. Mas Kaname já está desconfiado de alguma coisa. Nijimin se cansa de esperar e vai embora, e Kaname dá um guarda-chuva para ela, pois está chovendo. Enquanto aquele cara que é malucão por ela fica observando os dois se despedirem. Ele não vai perdoar Kaname por ter feito isso com Nijimin. Ele acha que os dois acabaram ficando. Tanto Aya quanto Yatsumura acabaram sobrevivendo. Aquela garota que entrou no quarto de Shioi alimentou ela com seu próprio sangue. E ela simplesmente acordou. O nome dela é Amagai Kosame. E ela acordou Shioi depois de muito tempo. Ela é uma maluca que fica tomando remédios o tempo todo. Porém, o poder da varinha dela é muito valioso. Ela tem poder de cura. Yatsumura e Aya também acordaram quando elas dão de cara com Shioi no quarto delas. Shioi disse que essa garota chamada Kosame curou ela e também curou Aya e Yatsumura. Ela tem um site diferente de garotas mágicas, cujo administrador também parece diferente. Kosame então diz que ela conhece muitas outras garotas mágicas pelo mundo e que todas elas têm um inimigo em comum. Ela também explica que não existe só um site de garotas mágicas, mas sim vários, e também vários administradores. Ela mostra então uma parte do site onde há uma contagem para o dia da tempestade e também uma data. Às 19h23, no dia 11 de agosto, é o dia da tempestade. Então ela explica que as varinhas das garotas mágicas acumulam energia negativa ao redor do mundo e que apenas a garota com a maior quantidade de energia negativa vai sair ilesa da tempestade. Enquanto isso, em um universo paralelo, os administradores estão discutindo a situação. Eles ficaram impressionados que elas conseguiram descobrir tanta coisa e entram em um acordo. As garotas que sabem demais sobre a tempestade devem ser eliminadas. As garotas concluem que desde o começo o site estava mentindo para elas, pois eles pegavam as garotas que já tinham acumulado um grande percentual de energia negativa, pois elas sofriam muito, e assim faziam com que elas fossem perdendo a vida ao usar a mágica. Assim, a energia negativa delas alimentava o sistema da tempestade. Elas ainda não sabem qual é o sentido da tempestade, mas precisam descobrir logo. E o plano delas é capturar um dos administradores do site. Aya volta para casa e Yatsumura volta com ela, já que ela não tem mais casa. Os pais de Aya aceitam acolher a Yatsumura, mas o irmão dela já está muito desconfiado do que está acontecendo. Ele sabe algo sobre garotas mágicas. Kosame então diz a elas que ela conseguiu curar todas, mas não pode aumentar seu tempo de vida. Ela não é uma deusa e que se elas continuarem usando magia, vão acabar morrendo repentinamente. Mas elas vão usar todo o tempo que lhes resta para conseguir pegar um dos administradores do site. Enquanto isso, outras garotas mágicas também estão se movendo. Uma delas é Sayuki e outra é Mikari, que maltrata o seu mordomo constantemente. A outra é Kyo, ou o outro, já que ela é uma pessoa trans. Na escola, Aya e Yatsumura acabam encontrando Nijimin de novo. Elas estão prestes a lutar quando Aya e Yatsumura explicam toda a situação para ela. Ela diz que vai ajudar, mas depois, inevitavelmente, ela vai ter que matar Shio. Só que tem uma surpresa.
Eles estão em mais um dia de aula normal, quando o professor diz que tem uma aluna nova. E essa aluna é Shioi. Quando Nijimin vê ela, imediatamente quer matá-la. Mas Yatsumura pula em cima de Nijimin e implora para Aya que tire a varinha dela agora mesmo. Aya vai lá e arranca a calcinha de Nijimin, e os homens vão à loucura. Elas vão para a sala do diretor e tomam uma advertência. Depois elas se encontram de novo, e Yatsumura tenta acalmar Nijimin, dizendo que não é hora disso, quando todas as outras garotas mágicas chegam e se encontram com elas. Supostamente elas deveriam se dar bem, mas logo logo elas já começam a brigar. Kozami então explica que elas estão reunidas ali por um motivo. Elas precisam concluir logo o plano de sequestrar um dos administradores. Elas vão usar a varinha de Kyo para compartilhar as informações, já que a varinha dela tem esse poder. Enquanto isso, Sarina está na sua casa e ela se encontra com o administrador. Ela está com muitas varinhas e o administrador pede para ela entregar, já que ela roubou muitas delas, mas ela se recusa. Então ele tenta matá-la, mas ela acaba desviando. Aya, Yatsumura e Shioi vão para a casa de Aya. Enquanto elas estão tomando banho, Aya recebe uma ligação de Kozami. Ela diz alguma coisa que somente Aya consegue ouvir. Aya começa a chorar e diz que vai pedir um grande favor a Kozami. Enquanto isso, o Hikikomori, que persegue Nijimin, está completamente ensandecido por ela, segundo ele, ter saído com Kaname. Ele diz que vai matar Kaname, não importa o que aconteça. No verão, elas resolvem ir à praia. Isso porque elas estão em uma missão super secreta. Porém, elas estão ali por um motivo. Elas precisam criar boas lembranças. Assim fica mais difícil as varinhas se alimentarem da energia negativa delas. No meio da praia, Kyo acaba perdendo a conexão com uma das garotas mágicas. Ela tem o poder de se conectar com várias delas. Isso significa que mais uma garota mágica se foi, enquanto Aya e Yatsumura estão cada vez mais próximas. A amizade delas se fortalece dia após dia. Descobrimos então o que Kozami disse a Aya. Ela disse que Yatsumura não tem muito tempo de vida, mas Aya não tem coragem de contar para Yatsumura, então resolve disfarçar. A calcinha de Nijimin acabou sumindo. Elas sabem que não foi nenhuma delas. Ela fica indefesa sem sua varinha. Foi aquele doidão Hikikomori que roubou. O maluco foi atrás de Kaname. Ele tira uma faca para tentar matá-lo. Quando Kaname tem uma lembrança, ele se aproveitou que Nijimin acha ele muito bonito para extrair informações sobre o site Garota Mágica. Ele vai atacar Kaname, mas Kaname dá ordem para ele largar a faca e ele obedece. Descobrimos então que quem roubou a calcinha de Nijimin na verdade foi Kaname. Ele está usando os poderes da varinha dela. Ele tira as calças então e mostra que ele está usando a calcinha de Nijimin. Muito desnecessário essa parte. Ele então começa a humilhar o Hikikomori de todas as maneiras, dizendo que ele é um perdedor, feio e otário. Kaname então ordena que ele pegue a faca e vá em direção ao mar, e depois ordena que ele dê uma facada no seu próprio coração. O Hikikomori então cai morto. Mas Aya estava vendo tudo o que aconteceu, mas não teve coragem de enfrentar o seu irmão. Mas Kaname agora sabe que Aya viu tudo. Com certeza ele vai querer se vingar. Mas Kyo já sabe o que aconteceu. Afinal, ela pode entrar na mente das outras garotas. Ela resolve esperar o próximo passo para ver o que vai acontecer. Enquanto isso, Kaname se encontra com o Nijimin. Ele diz que não importa o que aconteça, ela pertence a ele. A polícia também encontra o corpo do Hikikomori e acham nele uma foto de Kaname escrito "Morra desgraçado". Os administradores se reúnem de novo. Eles dizem que o rei precisa de mais energia negativa para a tempestade acontecer. As garotas vão então à casa de Sayuki. A casa dela mais parece um castelo, cheia de seguranças e toda vigiada. Nijimin então leva Kaname para o seu apartamento. É nítido que ela está completamente apaixonada por ele, mas Kaname está usando a calcinha. Então ele ordena que Nijimin se ajoelhe e joga uma corda para ela. Ele está prestes a fazê-la se enforcar quando o Asahi chega. A varinha dela tem o poder de aumento de força física e velocidade. Kaname tenta usar a magia dele, mas toma um socão na cara. Ele percebe que Asahi está sendo controlada por Kyo, pois ela tem a varinha do controle de mente à distância. Porém, ele consegue sobrepor a magia de Kyo e envia Asahi com toda a velocidade para atravessar o peito dela. Sua amiga leva Kyo imediatamente para Kozami para que Kozami possa curá-la. Mas parece que não é o suficiente, então Aya resolve ajudar. Mas o irmão dela parece já estar chegando. Ele já sabe onde elas estão. Kyo acaba retornando, mas ela está muito fraca e o irmão dela já chegou.
Elas tentam atacar ele, mas ele coloca todo mundo de joelhos com a sua calcinha poderosa. Ele então suga o sangue de Kozami para curar seus ferimentos e ordena que Nijimin pegue todas as varinhas. Porém, quando ela vai pegar a varinha de Kyo consegue entrar na mente dela por alguns minutos. Ela diz para Nijimin fingir que está sob o controle dele e tentar tirar a sua varinha. Mas ela acaba ficando nervosa demais e tenta partir para cima dele. Então ele corta Nijimin com sua espada. Nijimin então se lembra da sua infância e como ela desejava ser uma idol. Mas os seus pais deviam para a máfia e um dia os mafiosos vieram na casa dela e enforcaram seus pais na frente dela. Então, ela encontrou o administrador do site, que deu a ela sua varinha. Ela foi feliz por muito tempo. No último lapso de vida, ela pega um copo, quebra e passa na garganta de Kaname. Agora ele não pode dar mais ordens, mas mesmo assim ele tenta pegar o estilete da varinha para se curar. Ele estava prestes a fazer isso quando uma fumaça branca misteriosa invadiu o ambiente. As garotas então saem do domínio mental dele e ficam muito tristes por causa de Nijimin. Nijimin está morta. A notícia da morte de Nijimin abalou todo mundo. O Japão inteiro está de luto por causa dela, enquanto Shioi e Yatsumura discutem para saber quem salvou ela naquela hora. Alguém jogou aquela fumaça e impediu o irmão de Aya de terminar o seu serviço. Se é um aliado ou não, isso já é outra história. Tem alguém na casa de Aya investigando onde está o Kaname. Os pais dele não sabem, e especialmente o pai de Kaname está furioso, pois ele está prestes a entrar na Universidade de Tóquio. Eles não entendem por que ele sumiu. Aya continua se sentindo culpada pela morte de Nijimin. Então ela resolve correr um pouco na rua. Ela está decidida a não deixar mais ninguém morrer. Enquanto Aya está na beira do lago se lamentando, Sarina aponta a própria varinha dela para ela. O enterro de Nijimin parou praticamente toda a cidade. Aya aparece ali e chama as garotas para conversar. De repente ela tira uma varinha e uma grande explosão acontece. Aquilo foi obra de um dos administradores. O irmão de Aya também foi preso por eles. Na verdade, Aya não as matou, mas a teletransportou todas elas para outro lugar. Quando de repente Sarina aparece, Aya então pede para todas as garotas entregarem as suas varinhas para Sarina. Sarina, na verdade, naquele momento devolveu a varinha de Aya para ela. Ela disse para Aya executar o plano da maneira que ela quisesse. Aya então começa a fazer um discurso dizendo para todas entregarem a varinha, pois se elas continuarem usando magia, inevitavelmente vão morrer. E se elas entregarem a varinha, os administradores automaticamente vão deixar elas em paz. Mas as garotas se recusam a fazê-lo. Yatsumura então se levanta e dá um tapão na cara de Aya. Ela diz que todas elas já perderam algo importante e que elas entraram nessa para ir até o fim. Sarina então devolve todas as varinhas para as garotas. Elas perguntam então por que Sarina está do lado deles agora. Sarina responde que os administradores simplesmente não veem as garotas como seres humanos. Eles se acham superiores e são arrogantes. Agora, finalmente, todas as garotas mágicas estão juntas. Elas sabem que o site Garota Mágica continua recrutando garotas. Elas pretendem sequestrar o administrador na hora que ele for entregar a varinha para uma nova garota. Para isso, elas já estão monitorando uma garota. Ela está prestes a pegar a varinha. Elas ficam esperando um dos administradores chegar. E quando ele chega, Shioi dá uma martelada nele, mas só consegue arrancar sua perna. Ele então ataca Shiori, e ele é muito mais forte do que Shiori pensava. Ela tenta contra-atacar, mas ele é tão rápido que Shiori mal consegue vê-lo. Um guarda então aparece e o administrador faz picadinho dele. Shiori ataca mais uma vez com seu martelo, porém não só não causa dano, como fica bastante ferida. Quando ele está prestes a matar Shioi, Aya usa sua varinha para teletransportá-lo para o andar de cima, onde Sarina o está esperando. Ela corta ele no meio com um ataque por trás. E Shioi finaliza ele, dando choque no FDP. Parece que o plano funcionou. As outras garotas mágicas ficam sabendo que o administrador foi capturado. Porém, quando elas estão se dirigindo para lá, outra administradora aparece. E ela se multiplica, impedindo o caminho das garotas. Uma delas consegue chegar até lá. E descobrimos que os administradores, na verdade, também são garotas. Eles parecem, na verdade, humanos comuns. Outro administrador aparece e uma grande batalha contra os administradores começa. Aquele com cara de menina maluca começa a simplesmente metralhar Yatsumura. Ela faz uma última magia para proteger Aya e os outros dentro de um campo magnético. Ela atinge o administrador no braço com a varinha de Sarina,
mas mesmo assim é inútil. Ela está muito perto da morte. Uma forte chuva começa e Yatsumura começa a se despedir de Aya. Não demora muito e ela morre. Ela é recebida então pelos administradores e eles dizem que ela é a nova candidata à administradora. Yatsumura entra numa espécie de transe, enquanto o administrador tenta convencer ela a se tornar um deles. Ele diz que o rei julgou o sofrimento de Yatsumura como merecedor. O rei se alimenta das energias negativas acumuladas pelas garotas mágicas. Yatsumura pergunta quem é esse rei, e o administrador responde que é a garota mais desafortunada do mundo. Ela pretende desencadear uma tempestade e transformar o mundo todo. O objetivo da tempestade é apagar todos os sentimentos de maldade da humanidade. Provavelmente uma boa parte da humanidade será completamente dizimada graças a essa tempestade. Yatsumura então é cercada por um grande olho, dizendo que o rei a escolheu por causa do seu infortúnio e ela será a nova administradora. Ela entra em desespero. Aya então transporta todas as meninas para outro lugar com a sua varinha mágica e fica sozinha com o corpo de Yatsumura. Yatsumura de repente se levanta e Aya fica feliz, mas logo o administrador explica que agora ela é uma deles. Ela foi escolhida para ser a nova administradora. Yatsumura então começa a tentar matar Aya, enquanto as outras garotas mágicas também estão enfrentando os administradores. Sarina está ferida demais para lutar. Aya então é obrigada a fugir de Yatsumura. Aya se esconde, mas é rapidamente achada por Yatsumura. Ela então consegue chegar perto o suficiente de Yatsumura para teletransportar as duas para uma praia. Mas Yatsumura não retoma a consciência, pelo contrário, continua atacando Aya. As varinhas delas se chocam e criam uma grande luz. Aya tenta convencer Yatsumura, falando que ela nunca teve uma amiga como ela e que é abençoado o dia em que elas se conheceram. Mas Yatsumura começa a enforcar Aya. Mas isso parece ativar uma memória em Yatsumura. Ela se lembra de quando era criança e da dor de perder seus pais. De repente Aya aparece e começa a consolar ela. Yatsumura acaba recobrando a sua consciência quando o administrador aparece. Ele estava prestes a dar as palavras finais a Aya, pensando que ela ia morrer. Mas ela se vira e usa sua varinha nele, e Yatsumura congela o tempo, bem na frente de um trem. O administrador diz que nunca conheceu garotas mágicas como elas. Elas são muito resilientes. Mas ele tem uma última pergunta. Ele diz: vocês são garotas desafortunadas? Elas dizem que sim, mas não cabe a ele decidir se o infortúnio delas tem sentido ou não, e nem se alimentar da energia deste infortúnio. Yatsumura então solta o tempo e esmaga o administrador. Finalmente elas se livraram deles. Os administradores discutem no outro mundo o que aconteceu. Eles resolvem dar um tempo e esperar um pouco para ver o que acontece. Eles dão a ordem então para que um dos seus subordinados tome uma providência sobre Kaname, que continua preso no mundo dos administradores. E a decisão que o subordinado toma é a mais inusitada possível. Ele pega Kaname por trás e, tira a roupa dele e faz aquelas coisas com Kaname. Bem feito. Enquanto o rei diz que essas garotas caíram num grande infortúnio, pois elas julgaram o seu infortúnio como sendo o motivo da sua amizade. Isso não pode ficar sem punição. Yatsumura e Aya dizem uma para a outra que elas não vão deixar ninguém destruir a sua felicidade.